início do nosso programa de hoje, eu já quero começar hoje com o nosso quadro, com o nosso querido psicólogo Wellington Santos. Gente, ele está fazendo muito sucesso aqui no programa Canal Saúde. Eu tenho recebido um feedback incrível de vocês e vocês pediram para a gente falar sobre um assunto que, na verdade, assim, tem atormentado muitas pessoas. Eu acredito que você aí talvez também em algum momento esteja passando por isso, porque eu, gente, passo direto. Eu tô falando, sabe do quê? Do estresse. E é sobre esse assunto que o Wellington Santos fala pra gente no quadro Saúde Mental. Oferecimento Depiu Action. Olá, hoje o nosso tema é estresse ou estresse, um termo comumente conhecido. Primeiro nós precisamos entender o que é o estresse. O estresse é um vilão? Não necessariamente. O estresse, ele é uma adaptação do organismo a uma determinada situação. Quando a sua rotina muda, quando acontece algo diferente, o corpo tende a se adaptar àquela nova situação. A questão envolvida que provoca o estresse é a intensidade dele. Qual foi a intensidade daquela situação? Quanto maior é o problema, digamos assim, ou aquilo que diferente surgiu na sua vida que você precisa resolver, mais vai exigir do seu corpo. Portanto, para ficar muito claro, o estresse é essa adaptação do organismo às situações. O estresse provoca alguns sintomas. São os sintomas físicos e os sintomas emocionais. Sintomas físicos. É muito comum quando o indivíduo está em uma situação estressante, digamos assim, ele começa a reagir, o corpo dele começa a dar respostas. É normal a queda de cabelo, alergias, você começa a ter problemas de pele, dores de cabeça com frequência, alteração no sono, há uma alteração na libido do indivíduo e muitos problemas digestivos. Um ponto importante em relação aos sintomas físicos é a alteração da pressão arterial. Ou seja, o indivíduo em uma situação de estresse elevado, onde aquele problema, aquela questão tem consumido ele por determinado tempo, quanto mais tempo isso demora, a vulnerabilidade aumenta, o indivíduo pode inclusive ter alteração na pressão arterial, podendo culminar a AVC, a um aneurisma, até mesmo infarto. Então nós precisamos ficar muito atento a essa condição do estresse. Em relação aos aspectos emocionais, é muito comum o indivíduo vivendo nessa situação estressante, ele ficar triste, ficar desanimado, se afastar das suas relações sociais, podendo inclusive culminar em um adoecimento, uma depressão ou outras patologias. Como tratar uma situação estressante? Primeiro, tentar identificar o elemento estressor e eliminar ele. Pode ser que para isso você precise acionar uma ajuda profissional, de um psiquiatra, de um psicólogo, ou um terapeuta ocupacional e mudar essa sua rotina. Mais importante do que tratar o estresse é evitá-lo. Quais são as formas preventivas de evitar estar estressado?
é muito difícil nos dias de hoje, na correria que nós temos que dar conta de trabalho, de estudos, em especial nesse momento de pandemia, a situação, os contextos se tornaram mais estressantes para nós. Mas nós precisamos desenvolver alguns hábitos saudáveis para evitar o estresse. Algumas dicas. Exercício físico faz muito bem. Uma alimentação saudável. Desenvolva algum hábito que lhe traga prazer. Você pratica algum esporte? Tente voltar a esse esporte se você não está fazendo. Você precisa procurar formas de aliviar a tensão do seu dia a dia, de aliviar essas situações de estresse. Porque quanto mais você busca mudar a sua rotina, tornar ela mais leve, mais tranquila, você vai ter uma adaptação melhor aos seus contextos estressantes. Um detalhe muito importante: antes de dormir, tente higienizar sua mente. Não fique ao celular até tarde da noite. Eu não estou sentindo sono, eu vou ficar no celular até tarde. Tente ficar sem o celular antes de dormir por um período, para que você tenha um sono restaurador e comece o dia mais leve. Você terá um dia menos estressante. E por fim, repense o seu modelo de vida, o seu estilo de vida. Como você tem lidado com as situações que estressam você? O estilo de vida que você tem hoje é de fato necessário? Será que você não está se cobrando muito ao ponto de se estressar? Será que você não está trazendo para si muitas responsabilidades? Repense esse seu estilo de vida. Nós vamos deixar aqui no nosso Instagram do Canal Saúde um pequeno teste, o teste dos balões, para você medir como está o seu nível de estresse. Obrigado por mais esse momento e poder estar aqui dividindo essas dicas com vocês e estarmos refletindo sobre esse tema tão importante, o estresse. Tenha uma vida menos estressante. Depende de você. Oferecimento Depiu Action. Ai, que maravilha, gente. Coisa boa é termos um psicólogo aqui no nosso programa Canal Saúde, trazendo tantos temas bacanas e importantes para a gente, né? Ele falou sobre o estresse e já já você vai no IG do programa Canal Saúde que a gente